Hoje vamos refletir até onde as nossas obstinações nos levam e o quanto elas estão ligadas aos nossos próprios traumas. A impressionante história de Dian Fossey, uma incansável defensora dos gorilas da montanha no Parque Nacional dos Vulcões em Ruanda. Uma vida marcada por abandono parental e uma dedicação apaixonada. Porém, em meio aos desafios e sacrifícios enfrentados em sua luta pela preservação desses majestosos primatas, surge a questão: terá todo o esforço e empenho de Dian Fossey valido a pena? Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui e que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O quanto vale lutar tão fervorosamente por uma causa? Ou sempre vale a pena? No dia 27 de dezembro de 1985, nos montes vulcânicos que se estendem ao longo da fronteira de Ruanda com Uganda e o Zaire, o silêncio foi quebrado subitamente por uma enorme gritaria, e um grupo de pessoas locais fazendo grandes gestos irrompeu pela cabana onde dormia o estudante e assistente Wayne Maguire. Ele não entendia muito bem a língua Swahili, não conseguiu compreender imediatamente o que queriam lhe dizer, até que uma frase repetida se fixou em sua mente: Dian Kufa, Dian Kufa, o que significava Dian morreu. Foi então que ele saiu correndo para a cabana de Dian Fossey e deu de cara com um corpo inerte, estendido junto à cama, com um corte diagonal que ia da testa ao canto da boca, passando pelo nariz. A arma, um facão, um objeto que havia sido confiscado por ela mesma alguns anos antes de caçadores clandestinos. A cabana estava em total desordem, talvez porque havia sido saqueada ou porque Dian tenha tentado resistir ao ataque. Junto à porta estava uma árvore de Natal com presentes que ainda seriam distribuídos. Ela foi enterrada 4 dias depois no pequeno cemitério de animais da estação onde trabalhava, junto dos gorilas a quem ela havia dedicado toda a sua vida. 9 meses depois, seu assistente Wayne e um dos empregados da estação, Emmanuel Ruelekana, foram acusados da morte de Dian Fossey, que tinha 54 anos. Emmanuel foi acusado por supostamente já ter tentado matar Fossey com um facão. Após a acusação, ele foi demitido, tirou sua própria vida na prisão. Maguire, aconselhado pela Embaixada dos Estados Unidos em Ruanda, fugiu do país antes que fosse preso. Embora tenha sido julgado e condenado sem grandes contestações, quase ninguém o considerava culpado, pois havia suspeitos muito mais óbvios. Por seu trabalho, personalidade e métodos, Dian acumulou alguns inimigos ao longo da vida. Ela estava longe de ser considerada uma pessoa livre de controvérsias. No entanto, seus amigos mais íntimos a consideravam uma mulher de bom coração e muito dedicada, e a chamavam de a Rainha dos Macacos. E isso porque foi grande parte dos seus esforços com os gorilas da montanha na África Oriental que eles deixaram de ser uma espécie ameaçada de extinção. No Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, conseguiu recuperar grande parte da população de gorilas. Em sua época de trabalho, viviam ali cerca de 20 famílias de gorilas, enquanto nos meados da década de 70 havia só metade desse número. Graças às pesquisas de Dian sobre o modo de vida e o comportamento desses animais, ela derrubou o mito inspirado por Hollywood do temível e feroz King Kong. Ela começou observando de uma distância prudente os dóceis gigantes, cujo focinho parecia feito de couro. Acabou por se misturar com eles, imitando os seus grunhidos e adquirindo a sua linguagem corporal. Aprendeu assim, por exemplo, apertar os braços para significar amizade e abaixar-se para nunca parecer mais alta do que o chefe do grupo. Com o tempo, foi aceita por aqueles animais quase como se fosse uma deles, e sentava-se durante horas no seu grupo, mordendo o aipo bravo, e chegava mesmo a ser autorizada a coçá-los e a catar seus piolhos. Para falar de Dian, é preciso conhecer um pouco da sua história. Ela disse certa vez que não foi o destino, nem os acontecimentos que a haviam trazido à África, muito menos ideias românticas, que ela tinha o desejo consciente de ver e viver com animais selvagens num mundo que ainda não estivesse completamente alterado pelo homem. Seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 6 anos.
O padrasto era bastante rígido, nunca a tratou como filha e aprendia muito. Não permitia que ela se sentasse junto com eles na sala de jantar durante as refeições. Ela cresceu como uma criança isolada, insegura e procurava conforto nos animais, uma forma de ganhar aceitação. Porém, na infância só teve autorização para ter um peixinho dourado e ela chorou por dias quando ele morreu. Diane quis então se tornar veterinária, mas esse projeto se frustrou porque ela não conseguia dominar química e física na Universidade da Califórnia em Davis. Estudou então terapia ocupacional e trabalhava com crianças traumatizadas. O seu interesse pela África foi despertado por um jovem admirador que vinha da Rodésia, mas apesar do flerte, casar para chegar até lá não estava nos seus planos. Preferiu poupar dinheiro e em 1963 partiu para a África por conta própria. Na Tanzânia, conheceu o célebre antropólogo Louis Leakey, que perguntou a ela o que ela ainda queria ver. Quando ele soube que a sua maior ambição era ver os gorilas da montanha da região vulcânica de Virunga, Leakey quis saber se o interesse que ela sentia era como espectadora ou como jornalista. Ela respondeu que ia muito além disso e que a sua intenção era viver e trabalhar ali. Alguns dias depois dessa conversa, ela via os primeiros gorilas. Ela descreveu como grandes e imponentes, mas que de maneira nenhuma pareciam monstruosos como as pessoas diziam. Pareciam talvez participantes de um piquenique surpreendidos por intrusos. Ao deixar a África, não tinha a menor dúvida de que voltaria para passar a sua vida com esses animais. 4 anos depois, com o apoio da National Geographic Society, ela conseguiu criar a estação de pesquisa Carisoque Research Center, fundada em 24 de setembro de 1967 para estudar os gorilas da montanha ameaçados de extinção. Ficava entre o Monte Karisimbi e o Monte Bisoque, e o nome era a combinação do nome das duas montanhas. Os nativos usavam o termo Niramachiabele para se referir a Diane, e o significado é a mulher solitária da floresta. Ela avançou muito nos seus estudos sobre os animais e foi essencial para evitar a sua extinção. Entretanto, seus motivos e métodos continuam até os dias de hoje sujeitos a discussões. O seu relacionamento extremamente pessoal com os gorilas da montanha ultrapassava não só o interesse científico, como a afeição normal que a maioria das pessoas sentem pelos animais. Talvez muito disso esteja ligado à sua infância solitária e de pouco afeto. O seu amor pelos gorilas contrastava nitidamente com o ódio implacável que nutria pelos caçadores clandestinos que matavam os animais. Ela perseguia esses caçadores implacavelmente, confiscava suas armas e chegava a chicotear muitos deles pessoalmente. Em certa ocasião, por volta de 1977, seu gorila favorito, chamado Digit, foi morto por caçadores furtivos. Durante o ataque, Digit defendeu seu grupo contra 6 caçadores e seus cães. Ele levou 5 ferimentos de lança, mas ainda conseguiu matar um dos cães, permitindo assim que outros 13 membros do seu grupo escapassem. O corpo do gorila Digit foi cruelmente mutilado e teve partes vendidas por uma mínima quantidade de dólares. Quando o pessoal de Fossey descobriu o corpo de Digit, ainda conseguiram investigar e capturar um dos assassinos, que revelou o nome dos seus cúmplices. 3 deles foram presos depois. E depois disso, Fossey revelou que tentou não pensar na angústia e dor que Digit havia sofrido e que a partir desse momento passou a viver dentro de uma parte isolada dela mesma. Criou o Fundo Digit para arrecadar dinheiro para patrulhas anti-caça furtiva. Esse fundo foi renomeado depois para Diane Fossey Gorilla Fund International em 1992. E Diane não entrava em conflito apenas com os caçadores, mas também com as autoridades de Ruanda, que esperavam abrir o turismo no espetacular parque vulcânico, ao que Diane se opunha firmemente. Ela defendia que os seus gorilas não eram animais de um zoológico e ameaçava atirar em qualquer um que se aproximasse da sua estação. Essa dedicação inabalável acabou lhe arranjando muitos inimigos, entre eles, sem dúvida, o assassino desconhecido que a matou brutalmente em dezembro de 1985.
Fossey queria que todos os seus bens ficassem para a estação e que a continuação do seu trabalho prosseguisse, e deixou isso em testamento, porém sua mãe contestou com sucesso o documento e conseguiu ficar com toda a sua fortuna, incluindo os royalties do livro recente e de um futuro filme. Pode-se dizer que muitos dos seus feitos ali naquele local acabaram se perdendo ao longo do tempo depois da sua morte. Em 1994 aconteceu o genocídio de Ruanda durante a Guerra Civil. Cariçoque foi dirigido por ex-alunos, alguns dos quais se opuseram a ela. O campo foi completamente saqueado e destruído por 3 vezes, chegando a ser reconstruído 2 delas, até que foi realocada para Musanze, e graças aos trabalhos feitos ali, os gorilas sobreviveram aos anos de guerra em boas condições. A Guerra Civil acabou com muito do que existiu ali no Parque Nacional dos Vulcões em Ruanda. Por momentos ficou cheio de refugiados e a extração ilegal de madeira destruiu vastas áreas. Ali hoje existem apenas restos da cabana de Fossey, ruínas cobertas por vegetação, mas que ainda são um monumento a Diane. Graças ao programa de conservação ativo de Cariçoque, os gorilas da montanha de Virunga são as únicas espécies de grandes símios que aumentaram em número nas últimas décadas. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Diane deixou um grande legado, porque em vida, durante a sua luta, o seu trabalho foi essencial para impedir a extinção desses animais, e a resposta para o questionamento se perseguir um objetivo vale a pena é sempre sim. Até hoje, Cariçoque é um recurso significativo para as pessoas que vivem perto dos gorilas, gera empregos, em sua grande maioria para o povo ruandês. Tudo o que foi construído por Diane Fossey resiste para além da proteção dos gorilas, como um centro de educação, saúde, pesquisas socioeconômicas e administração, o que melhora em muito a qualidade de vida das comunidades que vivem ali. Diane Fossey ficou marcada na história como uma figura solitária, intrigante e principalmente obstinada. Para não perder nenhuma dessas descobertas, se junte a nós clicando no botão de se inscrever, assim você não perde nenhuma das histórias que rolam por aqui, as nossas incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou desse vídeo, se possível compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história. Defensora dos gorilas. Gorilas? Minha voz está muito instável. Porque Diane tenta... Quase como... Ainda com... Nossa, tô falando... Para arrecadar dinheiro para Patu...